Olá, tudo bem? Muito boa noite a todos. Shalom, shalom, Adonai. Estamos aqui com mais um vídeo, agora falando sobre a figueira, o sinal da figueira. Em Mateus 24, 32 e 33 diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, nós estamos aqui com mais um comentário sobre o sinal da figueira. Eu peço para você deixar seu like, dar seu joinha aí, compartilhar, fazer um comentário, coloque um versículo bíblico, ajude o canal a crescer, a difundir a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar conosco nesta nova aula. Mais uma. O retorno de Israel. 14 de maio de 1948, Israel retorna como nação. A ONU agora aprova Israel como Estado judeu, que antes estavam espalhados por toda a terra. Então, a profecia de Ezequiel 37, versículo 21, diz assim: E eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação. Então Deus já havia profetizado através de Ezequiel que Israel retornaria como nação. Então, queira o homem ou não, Deus cumpriu a sua promessa no dia 14 de maio de 1948. Uma curiosidade bíblica: no dia 14 de maio de 2028, completam-se 80 anos. E o que quer dizer isto para nós? O número 80 na Bíblia significa o que para nós? Significa libertação, ano da libertação. Por quê? Moisés, quando entrou a Faraó para libertar o povo de Deus, que Deus ordenou para ele libertar, ele tinha 80 anos de idade. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 7, para confirmar o que eu estou falando. Então Deus ordena a Moisés, ele entra com 80 anos, e aí um símbolo da libertação. Então estamos esperando a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Devemos estar preparados, porque a hora é chegada, estamos bem perto, não sabemos, mas pode acontecer alguma coisa que Deus tem planejado para com a sua igreja. Aqui o retorno. Então Israel retornou como nação e confirmou a profecia de Ezequiel. A sua queda e rejeição está em Romanos capítulo 11, versículo 11 e 15, que diz assim: Mas pela sua queda vem a salvação aos gentios, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, até aí. Então, a queda de Israel é a reconciliação do mundo, ou seja, daqueles que querem crer ou que creram no Senhor Jesus, para aguardar a vinda dele para no arrebatamento da igreja. Então, Israel caiu, abandonou Deus, não seguiu os caminhos de Deus, não aceitou Jesus como Salvador, não creu no Senhor, e aí essa oportunidade foi aberta para nós, gentios, que são as pessoas que não eram do povo judeu. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Então, através da queda e rejeição de Israel, veio a nossa reconciliação com Deus. Deus trouxe para todos a reconciliação, uma oportunidade de salvação para todos. Agora, quem será salvo de Israel? Somente o remanescente. Romanos 9, 27, diz assim, a parte B: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Por que a Bíblia fala o remanescente? Porque somente 144 mil que ficarão após a vida de Jesus no arrebatamento da igreja, eles ficarão.
Existem os salvos em Cristo como cristão, como nós, os cristãos gentílicos. Mas Israel também são salvos, muitos que creram no Senhor. Só aqueles que não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. Mas os 144 mil vai ficar na grande tribulação, mas vão ser salvos. Então esses serão remanescentes, 144 mil. Não são todos, porque nem todos são israelitas. Romanos 9, 6 e 7, que diz assim: nem todos são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque são chamados a tua descendência. Então, nem todos que são de Israel são israelitas. Então, somente os 144 mil que não se contaminaram, segundo a palavra de Deus, com mulheres, ou seja, com religião falsa, seguiram a Deus mesmo sem aceitar o Messias, mas eles vão ter escape na grande tribulação. São estes que serão salvos dos remanescentes de Israel. E aqueles que queiram crer hoje, como nós, em Jesus. Então, estes também serão salvos e participarão conosco, com os fiéis que estarão preparados na vinda de Cristo. Israel não chegou à justiça pela fé. Aqui, Israel não chegou à justiça pela fé. Romanos 9, 31, 32. Diz assim: mas pela obra da lei. Ele não alcançou a justiça que buscou. Ele tanto buscou pela fé, mas pelas obras da lei. Então, pela fé, somente a igreja que reconheceu Jesus como Salvador, que creu no Senhor Jesus. Então, Israel ficou para trás, mas tem uma oportunidade por causa dos pais, a eleição segundo os pais, e não a eleição segundo a graça. Nós somos salvos pela eleição segundo a graça de Deus. Então, precisamos acreditar que Deus tem uma proposta de salvação para todos. Agora, Israel, aqui não tem no quadro, mas Israel torna-se inimigo do Evangelho, porque ele não crê no Evangelho de Jesus. Então, em Romanos 11, 28 diz assim: assim quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, os cristãos, mas quanto à eleição é amados por causa dos pais. Como eu já falei anteriormente, eles são amados pela eleição, através da eleição dos pais. Então, eles vão permanecer, aqueles que permanecerem puros diante de Deus, justos diante de Deus, mesmo não crendo em Jesus. Vai passar pela grande tribulação, será decepcionado com o anticristo, porque ele governará o mundo 7 anos, e ele só vai reconhecer que foram enganados na metade dos 7 anos, são 3 anos e meio. E aí eles fugirão. É aquela palavra que Jesus disse: fujam para os montes. Quando o abominável da desolação começar a governar, fujam para os montes, para as cavernas. Mas isso só vai acontecer após os 3 anos e meio da grande tribulação. Agora, a restauração de Israel, ela será geográfica e espiritual. Pode ter algumas outras referências sobre esse assunto, mas eu estou apenas com 2 referências aqui: geográfica e espiritual. Geográfica aconteceu aqui no retorno. Ele retornou como nação. Então, restauração geográfica como nação. Mas a espiritual só vai acontecer após a grande tribulação. Porque é aí que Jesus retorna novamente com a igreja e livra Israel do anticristo, destrói o anticristo, prende a besta e o falso profeta, e aí vai governar o milênio com Israel. Aí aqui há a restauração espiritual. No caso de cristão, os judeus que aceitarem Jesus recebem essa restauração espiritual como nós, hoje. A restauração da alma, do espírito. Então, o Senhor restaurará. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, tu restaurarás neste tempo a Israel? Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Se preocupe em buscar o poder e a virtude do Espírito Santo para proclamar o Evangelho, para continuar servindo a Deus, se alegrar, viver alegre e feliz. Então, essa é a mensagem de Deus para nós: o sinal da figueira
é sobre Israel. A figueira aqui é Israel, mas nós somos os eleitos de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos estar preparados, vamos se esforçar, vamos carregar nossa cruz, vamos continuar com Jesus, porque Ele tem um grande galardão para nós. Será grande a vitória na vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Continue ouvindo a palavra de Deus, porque Deus é fiel em tudo. Glória a Deus.